Com tudo o que está acontecendo, muitos suscitam que assim não pode haver um julgamento técnico na forma da lei. Há apostas já sobre quando e por quanto tempo Bolsonaro será preso. Ainda que muito se trate agora da tecnicidade da acusação, da qualidade e do conteúdo das provas, poucos afirmariam hoje que o resultado do julgamento será determinado única e exclusivamente por esses elementos. A pergunta é se pode haver justiça, ao fim de contas. Bolsonaro foi denunciado por tentativa de golpe de Estado. De imediato, as reações esperadas vieram à tona. Apoiadores de Bolsonaro saíram em disparada corrida para defender o ex-presidente. Nicolas, da Tribuna, e Zucco, líder da oposição na Câmara, em entrevista coletiva, já buscaram deslegitimar as acusações. De outra banda, opositores de Bolsonaro saíram em apoio à denúncia, recitando todos os elementos que há, demonstrando que houve de fato uma articulação e sustentando que houve tentativa propriamente dita de implementar um golpe de Estado. Em paralelo, analistas debruçaram-se tecnicamente sobre a peça acusatória apresentada por Paulo Gonet, procurador-geral da República nomeado por Lula. E há uma profusão de vídeos a esse respeito aí pela internet. Para além das posições políticas apaixonadas por natureza e das análises técnicas da acusação em si, há dois elementos que são imprescindíveis para a busca da justiça nesse caso tão emblemático para o Brasil e que deveriam ser postos em perspectiva. Eu falo de duas garantias do Estado de Direito para qualquer acusado, e mais do que isso, garantias do sistema de justiça de qualquer sociedade civilizada. O primeiro se refere ao juízo, a quem julgará. O segundo, ao procedimento adotado, ou seja, quem vai julgar e como vai se julgar este processo. Seja por declarações de ministros, como perdeu Mané, vencemos o bolsonarismo, ou até a eleição de Lula se deve ao Supremo, seja o fato de o ex-advogado da campanha de Lula estar no Supremo Tribunal Federal, assim como o ex-advogado do PT e o ex-ministro de Lula ligado ao PCdoB. Pior ainda, o relator do processo é o mesmo que presidiu todo o inquérito. Ele também é uma suposta vítima dos alegados crimes, o que contraria a literalidade da expressão juiz imparcial. A essas considerações sobre o juízo, acrescentam-se outras sobre o procedimento em si. Moraes, já dissemos, presidiu o inquérito e agora é relator do caso. Como poderá analisar a sua própria conduta no decorrer do inquérito? A divulgação tardia dos vídeos da delação premiada de Mauro Cid, que foi ouvido ao menos 12 vezes pela Polícia Federal entre agosto de 23 e dezembro de 24, também é um fato que afeta as defesas exercidas ao longo do inquérito. A hipótese de uma pressão exacerbada que pudesse ter sido exercida sobre Mauro Cid na sua delação. Antes mesmo, portanto, de analisar a denúncia em si, o debate público se debruça sobre quem julgará Bolsonaro e os demais acusados e sobre os procedimentos que os trouxeram até aqui. Com tudo o que está acontecendo, muitos suscitam que assim não pode haver um julgamento técnico na forma da lei. Há apostas já sobre quando e por quanto tempo Bolsonaro será preso. Ainda que muito se trate agora da tecnicidade da acusação, da qualidade e do conteúdo das provas, poucos afirmariam hoje que o resultado do julgamento será determinado única e exclusivamente por esses elementos. A carga política, a tal da narrativa, parece contar mais do que os elementos probatórios que deveriam conduzir uma acusação dessa natureza. A pergunta é se pode haver justiça, ao fim de contas.
Nós usamos uma imagem para representar a justiça, com algumas variações. Elas vêm inicialmente da deusa Dike, a deusa grega da justiça no panteão de Zeus. A imagem da justiça carrega uma espada, que simboliza que fazer justiça é o exercício do monopólio da força do Estado. Mas ela não se apresenta só com a espada. Se fosse assim, não seria uma representação da justiça, mas apenas uma demonstração de força. A estátua traz também uma balança, símbolo de equilíbrio entre dois lados. Essa é a imagem do Old Bailey, sede da justiça criminal em Londres. É possível assegurar que existe paridade de forças, equilíbrio entre acusação e defesa no julgamento que em breve assistiremos? Em alguns casos, como a da estátua à frente da Suprema Corte Americana, em vez da balança, a justiça segura o livro da lei, guardado pela espada. Isso porque a força reside na lei. É o devido processo legal. O procedimento determinado pela lei, que sustenta a implementação da justiça. E a justiça aparece, principalmente do século XV para cá, vendada. A venda traz em si a ideia de que a justiça não escolhe lado, não vê a quem está aplicando a lei. A lei deve ser igual para todos. O juiz não pode escolher um réu e aplicar a ele o destino que deseja. Ele deve apenas sopesar na balança os fatos e os elementos que lhe são trazidos e aplicar a lei imparcialmente. É daí que devem nascer as decisões judiciais, não da vingança, da escolha política, da seleção prévia de culpados. As estátuas são importantes porque elas esculpem na pedra princípios que devem ser preservados. Elas nos lembram dos valores dos quais não deveríamos nos afastar. São a testemunha perene daquilo que deveríamos preservar. Se o processo de julgar alguém trai qualquer visão de justiça que nós consagramos durante séculos, ele destrói o ideal mesmo de justiça e arrasta consigo toda a confiança na Constituição e no Estado brasileiro. Mais do que analisar a peça da denúncia, o Brasil hoje se pergunta, ao fim e ao cabo, está se fazendo justiça? Se sob o argumento de defender a democracia se enfraquece hoje o Estado de Direito, amanhã quem exigirá do juízo de primeiro grau que cumpra a lei, que haja com isenção, que julgue com base nos fatos e nas provas? Mas como resolver isso agora? Na minha opinião, a melhor maneira de resolver esse impasse seria o STF manter a jurisprudência que vigorou até 2024. Com o fim do mandato, termina o foro privilegiado. Assim, seriam enviados todos os processos à primeira instância, com todos os graus recursais pela frente. Mas o andar da carruagem não aponta para isso. Ninguém espera essa medida. Tudo indica que ou a primeira turma do STF ou o seu órgão pleno julgarão, e brevemente, Bolsonaro e os demais denunciados. Perguntar como Bolsonaro sai desse processo é válido e é um tema político importante, mas é apenas uma parte da questão. Há outras perguntas. Que Brasil sai deste processo? Que efeitos esse julgamento terá sobre a política brasileira, a paz social, a confiança das pessoas no judiciário? Decidido este processo, como ficará este país?